São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia 19 de março, é isso mesmo? 19 de março de 2017, a nossa lição, a nossa revista, Estudando a Bíblia em Classe, tem o título O Profeta Amós lamenta o fim trágico de Israel. A nossa lição de hoje, no livro do profeta Amós, é uma lição que vem na sequência das lições que estamos estudando sobre o livro do profeta Amós. E vocês lembram da estrutura do primeiro capítulo e do segundo capítulo, que demarcam, por assim dizer, toda a trajetória das profecias do profeta Amós. Nós estudamos a nossa primeira lição, falando acerca dos oráculos contra várias nações, que inesperadamente culminou com a inclusão em pequena dimensão de Judá e, em segunda dimensão, bem maior, Israel. Sendo que Israel não parou por aí e as advertências, as chamadas à atenção continuam até o capítulo 6, numa espécie de chamada de a nação para uma retomada do pacto e apontando toda a situação em que eles estavam vivendo. O que nós percebemos quando vimos a questão predominante contra a qual o profeta Amós, na instrumentalidade do profeta Amós, Deus fala à nação. Quais são as coisas que estão mais em destaque? Injustiça social, né, que é um ponto nevrálgico aqui no livro, que o profeta sempre bate nessa tecla, injustiça social. E essa injustiça sendo preconizada, ela é realizada não somente por uma classe que está em eminência, mas também inclui aí as socialites que nós vimos na aula passada, as vacas de Bazã, né? Que eram as socialites, eram aquelas mulheres que estavam no comando, por assim dizer, até mesmo dentro das suas próprias casas. E aí elas eram os instrumentos de opressão do pobre e do necessitado, do desfavorecido, e tudo girava em torno delas. Elas eram, então, o centro daquele universo ali em Samaria, onde as elites, né, tinham, assim, uma convergência, né, um centro de gravidade, em que tudo aquilo que tivesse de prosperidade convergia para essas elites. E delas desfrutavam os ricaços da época, e esses, então, têm de se defrontar com Deus através do profeta Amós. No quadro que vai ser pintado hoje, o capítulo 5 do livro do profeta Amós é um capítulo que tem uma riqueza de detalhes muito grande quanto à questão da previsão de algumas catástrofes que estão para vir sobre Israel. Essas catástrofes vão ser pintadas poeticamente, daí quando se fala em poesia nós temos que esperar uma linguagem idiosincrática, aquela linguagem que é o extravasar dos sentimentos diante das visões que o profeta tem diante de si. Então ele vê quadros realmente não ilusórios, mas ele vê a realidade. E a partir dessa realidade é que ele profetiza. Então, mas é uma realidade profética, é uma realidade que está dentro da dimensão previsiva de Deus. Então é uma realidade que os seus ouvintes não estão e não estarão participando dela. Daí as imagens são muito fortes, as imagens são colocadas de um modo muito vívido para ver se chama a atenção desta nação, que é pintada de fato como quem está morta. Morta no sentido de uma relação pactual não apenas
desfigurada, mas totalmente fragmentada, quebrada, e eles estão apartados do pacto, ainda que prestem adoração, de certa forma, a Deus. Só que essa adoração estará mesclada aos cultos pagãos, e então por isso que o profeta vê nisso um motivo, né, de uma lamentação. E essa lamentação, Deus usa o profeta para compor essa lamentação, tá? E isso era música, viu? Lamentação era música. Lamento ou lamentação, o gênero chamado quiná, que nós vimos lá no livro dos Salmos, né? Vimos vários salmos que são salmos de lamento, salmos de lamentação. E vimos também um livro que tem, por assim dizer, esse título, né? Lamentações de Jeremias. O que motiva essas lamentações? E o que motivaram essas lamentações? As lamentações de Jeremias foram motivadas pela total destruição de Judá. Na época já o reino do norte já tinha sido destruído há muito tempo, e o reino do sul, que era o que estava restando, também é destruído. Então, por conta disso, o profeta lamenta, né? Compõe aquela lamentação que nós vimos, e os capítulos do livro de Lamentação, eles escritos até de um modo muito artístico, né? São acrósticos alfabéticos que nós vimos, e eles retratam uma realidade muito dura. E aqui não é diferente. Esse lamento surge por conta da visão do profeta, que vê corpos sobre a terra, que vê exército dizimado, de fato dizimado. Vocês vão ver que ele vê a imagem de exércitos dizimados, divididos por 10, o que sobra é o dízimo. Então, nós vamos ver isso aqui. Tem uma figura que é usada assim. E o capítulo 5 também tem, obviamente, como todas as vezes nós temos observado, alguns aspectos do texto hebraico que, pelo que a gente estuda, as traduções, você vai ver 3 traduções diferentes de alguns versículos. E sempre cabe nos perguntarmos por que essas diferenças. As diferenças não constituem erros em si. Elas se constituem em perspectiva morfológica, sintática e, por fim, semântica. Como os tradutores viram o texto original, como os constituintes se relacionam no texto hebraico original, e dando margem a uma ou duas traduções, e uma tradução escolhe por um motivo verter de uma forma, e outra verter de outra forma, e por isso você vai ver, às vezes, 3 formas diferentes de verter o mesmo tempo, o mesmo texto, e dessas 3 opções você tem que escolher uma. Precisa, para fazer essa aferição, não apenas comparar uma versão, essa versão aqui está diferente dessa daqui. A pergunta não é essa. A constatação é boa, mas por que está diferente? Então, exige a competência linguística para ver o texto na língua original, e aí sim, analisando o texto original, pesar as hipóteses e as pressuposições que levaram os autores das traduções a fazer as respectivas escolhas. Então isso aí é algo que é bem complexo, não é tão fácil assim. Porém, vamos ao lamento do profeta Amós. O capítulo de número 5 de Amós é um capítulo rico do ponto de vista estilístico. Para começar, é profecia escrita no gênero poético, escrita na sua maior parte da forma de poesia. Então isso traz assim uma manipulação da linguagem, que geralmente não é perceptível na maioria das traduções. Exatamente por isso que no nosso grupo eu coloquei um texto, tá, da versão NVI, que faz essa tentativa de reproduzir a segmentação do texto tal e qual aparece no texto original hebraico. Daí então o que é prosa, esse texto da NVI mostra como prosa, e o que é poesia ele tenta dar
fazer essa segmentação de tal modo que o leitor perceba que não está lendo um texto em prosa, como acontece quando nós vemos aqui na revista corrigida, que é a nossa versão que nós sempre usamos, ou até mesmo na revista atualizada, tá? Que é outra versão que não apresenta esse aspecto de poesia e, por isso, de certa forma, o leitor, desprovido daquela competência linguística para ver o texto na língua original, ele tem essa perda quando lê o texto porque não percebe a poesia. Mas já observei que até o modo como nós lemos o texto em prosa, que está aqui disposto da forma de prosa, há uma certa cadência que evidencia poesia. Se vocês prestarem bem atenção como vocês leram, onde fizeram as pausas aqui, vocês vão perceber que dá para ter assim, uma sensação de poesia no texto. Tá. Sendo assim, vamos à nossa primeira pergunta. Segundo disse o profeta Amós, no começo de sua lamentação, como estava a Virgem de Israel e quem era a dita Virgem de Israel? Amós 5, de 1 a 3, nós temos aqui, ouvi aqui eu ouvi passado ou ouvi imperativo? Está mandando ouvir ou está dizendo que ouviu? Como vimos, é o mesmo, tá? É o mesmo verbo usado no texto original. Aqui é imperativo. Então, aqui nós temos shim'u, que é ouvir, voz, imperativa, forma imperativa. Tá? É um detalhe importante. Tá? Esse texto aqui, por exemplo, é o texto da versão revista e atualizada, que nós vamos sempre fazer aqui a comparação, e ele é chamado, tem aqui o que é chamado de um interlinear reverso. Ou seja, debaixo de cada palavra ou expressão que aparece na língua portuguesa, os que compuseram este interlinear tentam colocar a palavra ou expressão respectiva do texto hebraico debaixo de cada uma dessas palavras em português. Isso aí evita um enorme trabalho, né, quando se faz tradução. Então, ajuda quem está começando, ajuda muito. Tá? Então, ele é o chamado interlinear reverso. Debaixo de cada palavra, em português, isso foi lançado agora, ano passado, no finalzinho do ano passado. Não tinha aqui dentro do Logos Bible Software. Então, debaixo de cada palavra em português tem a respectiva palavra em hebraico. Ou se o texto é em grego, é em grego. Ou se o texto é aramaico, é em aramaico. Para o leitor fazer essa avaliação, saber qual é a palavra que está por trás. E aqui temos um imperativo. O texto nu e cru aqui do profeta Amós, capítulo 5, tá? Da Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá? Ele se apresenta dessa forma. Então, essa foi uma modalidade de apresentação para ajudar os estudantes da Bíblia. Então, vamos nós. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Percebendo a melodia? Estou tentando, na minha leitura, fazer essa melodia. Tá? Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, dizimou. E aquela da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Então o quadro é exatamente de um exército que sai à guerra
E este exército sai com 1.000, a cidade que manda 1.000 soldados, resgata apenas 100. Então, o restante é visto, como diz aqui o profeta, é visto como caídos, como corpos mortos num campo de batalha. E a cidade que envia 100, resgata apenas 10. São os veteranos aí que retornam da batalha e os outros 90 estão lá, caídos. Esta é a visão que o profeta tem, e esta visão é a base do lamento. Né? Lamentar, nesse caso aqui, significa o quê? Ter um estado de prazer sobre aquilo que está acontecendo, ou tentar passar uma imagem de uma catástrofe que provoca, né, no interior do profeta uma certa preocupação, por um lado, porque ele sabe que o sentimento dele não é o sentimento do povo, porque ele está falando, o que esse sujeito está falando? O que ele está vendo? Saíram 1.000, voltaram 100, de outra saíram 100, voltam 10, o que ele está vendo? Corpos mortos, a Virgem Israel está caída e não mais tornará a levantar-se, porque esses soldados que são corpos mortos, que são vistos pelo profeta, são aqueles que morreram na batalha e não tiveram condição de retornar. Deixe estar que esse período é muito próprio para não se ter uma visão dessa. Por quê? Porque é um período em que Jeroboão II, através do seu governo, ele conseguiu levantar Israel a uma posição de muita prosperidade e até mesmo a uma posição bélica, bem estruturada. Daí pregar e que os soldados estão vistos como mortos num campo de batalha é algo que o sentimento da nação não vai ser o sentimento do profeta. Mas vendo as coisas pelos olhos de Deus, que é o privilégio do profeta, né? O profeta vê as coisas segundo a perspectiva divina. Esta nação, na realidade, como um todo, já é vista como morta, tá? Por conta da quebra da aliança, e isso vai se materializar mais cedo ou mais tarde. Então, este vaticínio, este oráculo profético, está mostrando que a destruição está à frente. Tá? A destruição está a caminho. Por conseguinte, então, quando nós vemos, é até importante nós observarmos um ponto aqui que é levantado pelo Gary Smith, acerca do versículo 1. Tem uma questão muito interessante abordada aqui, por que Israel aqui é chamado de a Virgem Israel? Hein? Por que motivo? Hein? Por que razão? Vocês podem me dizer? Tem alguma noção? Hein? Tem alguma noção? Quais são as expectativas? Vou fazer perguntas que vão ajudar na resposta. Quais são as expectativas quando alguém tem uma virgem? Uma virgem espera o quê? Na sociedade, vamos pensar como você vivendo na sociedade de Israel ou na nossa própria sociedade, o que se espera de uma moça virgem? Quais são as expectativas de vida para ela? Que ela faça o quê? Né? Que ela amadureça, se case, tenha filhos e cresça, chegue à idade adulta e envelheça. É o ciclo normal da vida, não é verdade? Não é esse o ciclo normal da vida? Quando se fala aqui numa virgem que perde a vida
logo no início, nessa situação, ela gozou da plenitude do que a vida poderia oferecer? É exatamente por conta disso que o termo é utilizado para descrever Israel. Precocemente, ela poderia ser uma nação que, na aliança com Deus, ser colocada entre as nações não só mais poderosas da terra, mas também uma nação que iria desfrutar de todos os benefícios que Deus deu a esta nação ao colocá-las nessa terra que mana leite e mel, a terra prometida. Ali eles foram colocados num ambiente ideal, contraste à vida no Egito, a vida de escravidão no Egito, o tempo que eles passaram no deserto. E agora a introdução na terra é para eles chegarem nessa terra e viverem a plenitude dos projetos de Deus para a vida deles. Quando o profeta vê aqui, com essa imagem, usa essa imagem aqui, ele está simplesmente mostrando que esta nação vai ser cortada de repente, e a sua vida deixará de ser aquilo que poderia ser. Daí a expressão virgem é sendo usada nesse sentido. Não é que a nação de Israel é, do ponto de vista moral, né, impoluta, uma nação pura, uma nação moralmente, né, modelar, não é nada disso. Aqui é simplesmente a figura de uma Betulá, que é o termo para a virgem, que perde todos os privilégios e os potenciais que a vida pode oferecer. E isso precocemente. É exatamente a ideia por trás dessa expressão. Tá? Então, o lamento surge exatamente, o que dá a abertura aqui ao lamento, é exatamente isso em que Israel é vista como sendo esta virgem que não tem condição de gozar, de desfrutar tudo aquilo que a vida poderia oferecer. É a personificação. Observe bem que aqui o Gary Smith diz algo interessante. A personificação de Israel na forma de uma jovem virgem, na flor da idade, que não foi conquistada e que não cumpriu o seu papel de esposa e mãe, indica o desperdício de sua vida. Então, Israel, por assim dizer, tem uma vida desperdiçada. Essa morte precoce fica clara com a oração, com a cláusula, não há quem a levante. A nação não tem esperanças, pois jaz estendida na terra como um corpo sem vida, abandonado depois de uma batalha. Esta é a imagística mostrada aqui no texto ao profeta Amós. Tá? Então, esta batalha que será perdida, nessa época é algo imprevisível. Eles estavam contando que a posição deles era uma posição de tanto privilégio que eles jamais seriam abalados, principalmente do ponto de vista bélico. Eles estavam preparados para enfrentar qualquer situação, porque eles estavam numa ascensão e numa prosperidade invejável. Daí profetizar profetizar desastre, catástrofe, destruição, num contexto deste, é algo praticamente impensável ou inimaginável. Tá? Deu para entender? Então isso vai dar o tom da quiná, do lamento. Então, a partir daí, nós vamos ver esse desenrolar do lamento. Intermitentemente, vocês vão observar sempre chamadas ao arrependimento, chamadas à mudança de vida. Sempre vai haver esta intercalação, tá? Como também acusações claras acerca do que eles estão vivendo, e o livro do profeta Amós é um livro que é muito significativo, porque nesse capítulo nós vemos que a profecia não é só a destruição, é chamada ao arrependimento, mas que depende de uma resposta do povo de Deus. Há necessidade de uma resposta. Ok? Até aí tudo tranquilo? Prossigamos então.
Então isso é visto, e aí qual é a consequência do que vem à frente? Segundo Deus disse, aonde os filhos de Israel não deveriam ir, o que poderia lhes acontecer, e o que eles deveriam fazer para viver. Tá? A própria estrutura do capítulo de número 5, deixa eu ver aqui, a estrutura do capítulo 5, só para mostrar para vocês. A estrutura do capítulo 5 é pintada, capítulo 5, versículos 1 a 17, esse capítulo está interligado ao capítulo 6, que poderia e deveria até ser estudado na sequência, porque é uma inter-relação estrutural. Tá? Nós temos a forma geral do texto, como o texto é visto na sua chamada macroestrutura, que mostram aspectos que atualmente, né, nos permitem ver com mais clareza, tá? Nos permitem ver com mais clareza como a poesia foi estruturada. Nós estudamos no livro dos Salmos, alguns salmos até de lamento, e vimos a estrutura de quiasmo nos salmos. O que é a estrutura de quiasmo? Quem tem boa memória aí. O que é um quiasma? Quiasma é aquela estrutura que é escrita numa forma de X, como a letra Ki, grega. Então daí vem a palavra quiasma, que é na forma de Ki. Aqui é como se fosse um X grego. Tá? Então a letra Ri grega, ela tem a forma de X. Aí quiasmo é uma estrutura em que você tem uma parte, né, mostrando um certo desenvolvimento temático, um centro e depois um desdobramento para chegar a um clímax que vai ter elementos correspondentes. O que tem na primeira parte, tem na segunda parte. Para ver aqui, é só olhar aqui, fechar aqui esse trecho para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, tá? Então vocês vão ver. O capítulo, versículos de 1 a 17, você tem, nos versículos 1 a 3, que nós estudamos, temos o lamento, propriamente dito. Versículos 4 a 6, temos a exortação, uma exortação. Versículos 7, acusação de ausência de justiça. Esses são os temas, tá? São os temas. E aqui, aí ele faz a estrutura A, B, C, D. Um hino. Em D nós temos um hino. 5, 8, da cláusula A linha A até a C. No centro nós temos Yahvé é o seu nome. Yahvé Shemó, uma cláusula não verbal. Yahvé, ou Senhor, é o seu nome. Em versículo 9, já temos o quê? O que é esperado para que seja uma estrutura simétrica aqui? Ou o quiasmo? Exatamente, que na sequência, como do centro aqui, vão se repetindo os temas. Então nós temos aqui, se temos um hino antes de Yahvé o seu nome, vamos ter o que depois de Yahvé o seu nome? Um hino. Versículo 9. Versículos 10 a 13, se temos aqui no versículo 7, que é a parte C, acusação de ausência de justiça, o que vai ter em C'? Acusação de ausência de justiça. Se temos uma exortação em B, o que vai ter em B'? Versículos 14 e 15, uma exortação. E por último, se começa com lamento, a sessão vai fechar com o quê? Lamento. Essa é a chamada estrutura quiásmica, tá? Ou quiasmática.
Então, ela tem A, B, C, D, tem um centro e depois os reflexos. D, D', C, C', B, B' e A', que são exatamente o quê? São os temas que estarão dentro desse cântico de lamento, nos versículos 1 a 17. Tá? Então, estilisticamente, o poema é um poema muito rico. Tá? É muito rico. Eu fiz as separações aqui. Agora, 4 a 6, nós vamos ter a exortação. Vejamos então no nosso texto, que é a resposta à segunda pergunta. Então, vejamos aqui. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Essa é uma parte que vem em prosa. Buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Novamente, vejam bem a exortação, o verbo buscar. Buscai o Senhor e vivei. Observa bem que a primeira exortação está... Quem é a voz aqui? O papel das vozes nos Salmos. Vejam aqui. De quem é a voz? Buscai-me e vivei. É o profeta Amós? Não. Vocês já perceberam, né? Quando nós estudamos os Salmos, que de repente havia aquelas mudanças de voz assim, que ele está falando em tudo, daqui a pouco ele fala em ele, daqui a pouco ele fala em eu, né? Pela causa dos pobres, dos necessitados, eu me levantarei. Salmo 12. Então ali você vê os ímpios falando, o salmista falando, Deus falando diretamente. Então o papel das vozes é muito importante quando você está estudando um poema. É muito, mas muito importante. Aprendemos isto no livro dos Salmos. Inclusive o professor Karl Bosman tem um artigo muito grande, muito bom, sobre esse assunto. O papel das vozes nos Salmos. Aqui nós vemos, olha, buscai-me e vivei é uma chamada direta de Deus. Aí vejam bem, buscai o Senhor e vivei. Já é uma exortação em que a voz aqui é de A-M-O-S, acento no O, de quem? Amós. Para facilitar. Né? Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Casa de José aqui é uma referência a quê? E a quem? Quem é o referente aqui? Israel. Né? Esse é o referente. Daí então, vejam bem que os versículos 4 a 6 vão fazer esta, tá? É uma exortação, tá? É uma exortação, que está aqui dentro daquela estrutura que nós vimos. De 4 a 6 nós temos uma exortação. O versículo 7, que vai estar na sequência, ele vai ser o quê? A acusação de... Está pequeno aí? Dá para ler ou não? Questão de óculos aí, pai. Dá para ler? O que é ali? Acusação de ausência de justiça. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A pergunta... Quais as coisas que foram criadas? Ele pulou aqui a pergunta, o texto do número 7. Mas vamos verificar o versículo 7, se ele é uma referência a essa acusação de falta de justiça. Então, vejamos aqui. Um texto, versículo 7. Vós, que converteis o juízo em... Vós que converteis o juízo em alósna e deitais por terra a justiça. Então, essa aqui é a base. Tá? Aí,
essa acusação de falta de justiça, que está aqui na nossa estrutura, tá, como sendo a parte C do quiasmo, ou da quiasma, tá? A acusação de ausência de justiça vai ser precedida por um hino. Tá? Vamos ver se é isso mesmo? Olha, tudo isso dentro da profecia, que é uma poesia. Tá? Vejam bem. Então, vamos ao versículo de número 8. Versículo de número 8. A pergunta aqui é: quais as coisas que foram criadas e o que acontecem e as que acontecem, que o profeta Amós usou para mostrar ao povo a grandeza do poder de Deus? Então, quais são essas coisas? Versículos 8 e 9, nós temos aqui as coisas que são apontadas. Quais são elas? Versículo 8 é um versículo também muito rico em termos de conteúdo, como também em termos de forma. Forma e conteúdo aqui são, vou destacar aqui alguns aspectos. Procurai o que faz o sete estrelas. Como é que é chamada essa constelação sete estrelas? Sete estrelas também, há uma outra forma de chamar. Pleiades. Lembra? Então, você tem a outra versão, a versão revista e atualizada, você vai ver aqui procurai o que faz o sete estrelas e o Orion. Aí, versão revista, versão NVI, você vai ver o nome pelo qual ela é mais conhecida. Aquele que faz as Pleiades e o Orion. Duas formas de chamar, que são aqui traduções dos termos hebraicos. Tá? Só para você ter uma ideia. E aqui vão ser apresentados alguns processos. Quando se o contexto, vocês vão perceber que o contexto idolátrico da época do profeta Amós é um contexto em que a importação de divindades pagãs e a adoração dos exércitos, dos chamados exércitos dos céus, é algo que está presente nos ídolos que são construídos dentro dos ambientes de culto, principalmente no Reino do Norte. E o Reino do Sul ainda está se mantendo com o templo. Tá? Então, o templo ali, no Reino do Sul, ainda preserva a unidade e a relação com o Deus verdadeiro. No Reino do Norte, quando foram estabelecidos os dois centros idolátricos, em Dan e em Betel, o que aconteceu? Esses centros idolátricos começaram a fazer importação de todo tipo de divindade, tá, que eles descobriam. Tá? Então, o grande ponto, a grande inovação aqui é a construção de ídolos para representar as divindades dos astros, dos planetas, das constelações. Então, o que Deus está fazendo através do profeta é mostrar o quê? Quem está acima dos astros, tá? Por isso que Deus é chamado de Elion, de Altíssimo, e não somente isso. Qual é o verbo sintomático aqui em relação a essas constelações? Elas devem ser adoradas como criaturas, ou o texto está chamando para que eles prestem atenção não na criatura, mas sim no Criador. Procurai aquele que faz, né, o que fez as Pleiades, ou sete estrelas, e o Órion. Deus é o Criador de todos os astros. Isso é claro ali no livro de Gênesis. A criação faz essa narrativa.
Tá? Então, qual é o objetivo aqui? Qual é a proposta aqui do texto, quando o profeta está sendo usado por Deus para advertir essa nação? Que em vez de ficar afissurado e embevido pela criação, pelos astros, pelas estrelas, imagina se eles tivessem o telescópio Hubble. Se eles tivessem o telescópio Hubble, aquela visão que o telescópio Hubble dá do universo, como é que seria a idolatria? Seria fantástico, né? Porque tem cada imagem, cada coisa impressionante através do telescópio Hubble. E provavelmente eles adorariam o telescópio. Em vez de... Boa, com certeza. Então daria o telescópio, o computador, tudo, né? O iPhone, o iPad. Mas hoje, se você observar bem, não é diferente não. Não é diferente não. A idolatria se reveste de outras formas, né? Mas ela está sempre presente. Então, a síntese, o fato é exatamente isso. E observem bem a sequência de coisas que vão sendo apresentadas aqui. O que faz da escuridão alvorada, e o dia, noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Vejamos aqui. O que faz, o texto hebraico aqui não apresenta, por exemplo, procurai. Né? Só apresenta o que faz o sete estrelo e o Órion, ou as Pleiades e o Órion, e torna, mas por uma questão de adaptação linguística, o tradutor colocou o verbo procurar aqui. Pode ver que a outra tradução só apresenta o quê? Porque o termo ali é osé, que é o verbo, o que faz, é o verbo que está no particípio, falando sem mostrar. Oito, está aqui. Osé, começa o versículo assim, osé é aquele que faz, é o particípio, né? E logo em seguida vem rimar, que é as Pleiades, o Recil, Órion, traduzido. Então, o termo aqui aparece assim. Então, ele que faz, né, o sete estrelo ou as Pleiades e o Órion. Tá? Então, o autor da tradução, ele, para acompanhar o ritmo da exortação, ele colocou procurai o que faz. Tá? E embora a palavra não esteja no texto original. Geralmente, quando isso acontece, em alguns casos, você vai observar uma palavra em itálico. Né? Uma palavra, o que é uma palavra em itálico? Aquela palavra deitadinha assim, né? Ele não botou nem procurai em itálico aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, o objetivo aqui é exatamente fazer o quê? Mostrar que Deus é o que faz as constelações e torna a sombra da noite em manhã. É o processo de a noite escura se tornar em manhã. Esse processo está no controle de Deus. Como também o processo do anoitecer é um processo que está... Quem é o dono desse processo? Quem é aquele que faz isso? Deus. Tá? Então, observa bem que ele só se apresenta no final. Tá? Só, por exemplo, primeiro nós vemos as atividades, nós vemos as ações e logo em seguida, no final, é que nós encontramos aqui o nome dele. Quem é ele? Quem é o que faz isso tudo? Senhor, ou Yahvé, Senhor é o seu nome. Então não são, a idolatria está sendo aqui mostrada como algo inconsistente. Adorar os astros, adorar o sol, a lua, as estrelas, é algo inconsistente com aqueles que têm a revelação de que Deus é o Criador. No paganismo, até se perdoa, de certa forma. Nem eles, segundo o apóstolo Paulo diz, têm motivos para se desculpar, porque a criação revela Deus.
Agora, quem tem a revelação especial e sabe que Deus é o Criador, esse crime se torna hediondo, pelo fato de eles saberem quem é o Criador das constelações e quem é o Criador aqui do Sete Estrelas, do Órion, quem é o que amanhece, quem é o dono do processo do anoitecer, desse ciclo, né, repetitivo que está aí desde a criação. Amanhece, anoitece, houve tarde, houve manhã, dia primeiro, e aí dia segundo, e sempre vai Riev, vai Riboker, Yom Errad, Yom Shine, e aí por aí afora. Tá? Então, o objetivo aqui é mostrar o quê? Qual é o objetivo aqui? É mostrar que a atenção deve ser voltada ao Criador. Tá? A atenção deve ser voltada ao Criador. Numa discussão aqui do livro do profeta Amós, vamos ver aqui qual o texto, esse texto aqui, o Duane Garrett, esse autor aqui, que faz de Amós como um manual ao texto hebraico, ele faz a divisão do texto nas suas linhas, tá? Ele mostra aqui as suas linhas poéticas, mostra que o versículo 8 tem quantas linhas, quantos versos aqui poéticos tem? A, B, C, D, E, F, 6, tá? E mostra definitivamente, né, como é importante todas essas ações aqui representadas por esses verbos que estão assinalados aqui, né, são atividades que vão ser atribuídas a alguém. Daí, no contexto pagão, tinha uma divindade responsável por cada uma dessas coisas. Tá? Só que ele, né, o Deus aqui usando o profeta Amós, ele mostra que desde algo tão sublime como a criação das constelações, como também o processo de anoitecer e amanhecer, tudo isso tem um autor. Quem é o autor? É o Deus de Israel, o Deus da aliança, que é chamado pelo seu nome, Yahvé é o seu nome, ou Senhor é o seu nome. Então aqui nós temos o poema, ele é o que faz das Pleiades, e o Orion, a tradução dele é até muito boa, e torna, né, as profundas trevas em manhã, então você faz o amanhecer, e faz escurecer o dia de tal modo que ele se torne em noite, tá? E há uma poesia bonita que ele é o que chama as águas do mar, né? Hakoré, todos os verbos aqui, eles mostram esse atributo divino, por isso aqui esses verbos, no caso, estão no particípio. Hakoré lemei hayam, ele é aquele que evoca, que chama as águas do mar. Qual é esse processo? E depois faz o quê? Derrama sobre a face da terra. Processo de evaporação, condensação. Quem é o que está por trás disso? Aí ele fecha aqui, o seu nome é Senhor. Tá? Então isso, dentro desse contexto idolátrico, isso é uma mensagem forte. Então o poeta, profeta, e o profeta, poeta, está fazendo, isso aí seria uma grande escola para quem compõe. Poesia profética, nós estávamos falando ali recentemente do livro de Crônicas, né, que as músicas eram usadas num contexto em que os músicos profetizavam através dos instrumentos, porque o conteúdo das músicas era puramente teológico. Isso aqui é música, isso aqui é canção, tá? E essa canção é puramente teológica, ela exalta a Deus. Isso é muito importante para a gente observar aqui. Tá?
Então ele é aquele que faz as constelações, ele é aquele que torna as densas trevas da noite em dia claro. Esse processo é ele que faz, né? E ele escurece o dia e daqui a pouco se torna aquela noite escura, né? Esse processo é ele que está por trás, é ele que chama as águas do mar, olha, de modo poético, né? Chama as águas do mar, elas vão nas nuvens e se formam e depois caem sobre a terra. Ele faz elas derramarem sobre a terra. Que processo lindo, ele vai fazendo isso, né, com a linguagem aqui poética, né, e depois diz, o Senhor é o seu nome. Tá? Então, a beleza está exatamente nesse aspecto de que a poesia, numa situação tão crítica em que o povo está, Deus ainda está conseguindo fazer poesia. Chamando a atenção, mas tem música no meio. É uma característica extraordinária de Deus. No Apocalipse, se vocês observarem com atenção, em meio a todas as tragédias que são pintadas, daqui a pouco tem um cântico no meio, exaltando a Deus. Já observaram? Já leram isso? Já estudamos isso aí lá nos idos de 2000 e alguma coisa, 2008, não me lembro quando. Aí nós mostramos essas características da profecia de Apocalipse. Tá? Então, está claro? Deu para perceber? Então, esse texto tem uma força teológica gigante dentro desse contexto. Vamos, então, aqui. E o versículo 9, que é chamado a atenção aqui, logo na sequência, o cântico está aqui, e o versículo 9, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Viu aí o jogo de palavras? Viu o modo como, até na própria texto que parece prosa, tem poesia. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Quem é o autor disso? Como é o nome dele? O Senhor é o seu nome. Logo, no versículo 10, há uma mudança. Tá? Vamos lá, a questão da estrutura, só para vocês manterem na memória. Né? Há uma mudança, e essa mudança, do 10 ao 13, vão trazer aqui. Hein? Acusação. Então aqui ele dividiu versículos 8 das cláusulas, as primeiras cláusulas como um hino, e depois vem uma cláusula central, Yahvé é o seu nome, logo em seguida o versículo 9 também é pintado como sendo um hino. Né? E é um hino que mostra exatamente que Deus é aquele, tá, que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Bate bem na condição em que estão os ouvintes de Amós. Bem estruturados, associados, comendo, bebendo, tragam mais bebida. Festa, bota os escravos aí para tocar os instrumentos. Eles estão, né, usufruindo do bem e do melhor, do bom e do melhor. Então estão ali, numa situação bem confortável. E quem é que mexe nessa situação de conforto? Tira esse pessoal da zona de conforto. Para eles, ninguém. Eles estão dentro de uma fortaleza, essa fortaleza bem protegida, não tem como, e além disso tem no governo um rei que está produzindo, trazendo prosperidade, então o povo está seguro nisso. E se esquecem de quê? O que mantém a segurança de um povo, do povo de Deus, é a relação com a aliança. Se quebrou a aliança, pode estar forte, aparentemente, é como uma árvore frondosa. Cortou a árvore, tirou a árvore da sua, né, lá na sua base lá, e se faz um corte e faz a segmentação, ela aparentemente vai continuar bonitinha, né? Mas daqui a pouco o que acontece? Começa a murchar, começa a murchar, começa a murchar, até que no final você não vê mais folhas, não vê mais flores, não vê mais fruto, e ela se torna aquela árvore seca.
Então é exatamente isso aqui. Deus está pondo o machado à raiz das árvores. E o forte, que hoje está aparentemente forte, ele pode sofrer súbita destruição e a assolação vem contra a fortaleza. Então não tem como, nem o rei, nem a estrutura que ele monta vai servir de segurança absoluta para este povo. Daí o versículo 10, que responde à próxima pergunta: quais as coisas que as autoridades faziam aos pobres? Com que o Senhor as comparou? E o que aconteceria aos bens mal adquiridos? Versículos 10 a 12, que vão exatamente fazer o quê? A acusação da ausência de justiça. Tá? Então vejam lá. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Então aqui, nesse contexto em que o profeta está vivendo, em que ele está pintando, fazendo a radiografia dos seus ouvintes, aí daqueles que ainda vão ouvir as suas palavras, que não estão tendo o privilégio de ouvi-las em primeira mão, mas isso vai ser vão ser levado lá no lugar onde deve chegar, que é o palácio. E aí o que acontece? Quando se fala em aborrecer na porta, essa é uma expressão idiomática que tem um significado de quê? A NVI apresenta aqui esse significado que fala na porta, qual é o sentido disso? Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, mostrando que os juízes estão totalmente descompromissados com a verdade, e detestam aquele que fala a verdade. Então, o falar a verdade e o fazer justiça no tribunal não é algo que está marcando esta sociedade. Consequência disso, versículo 11. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Então o pobre já não tem nada, e o que tem já é forçado a entregar para ir para a suntuosidade lá da vida do palácio. Vocês imaginam como é que está essa sociedade. Então Amós é um forte protesto social, é um forte protesto contra a injustiça, e por isso, depois de morto, Amós ainda fala. Então essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, olha aqui que nós estávamos falando na lição passada, nelas não morarão. Quando se diz nelas não morarão, mas nós estamos morando. Vocês pensam que vocês vão ficar nelas aí o resto da vida? Não vão não. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Mas como? Nossa, se fosse hoje a nossa geladeira aqui, está tudo cheio de vinho aqui, as nossas adegas estão lotadas dos melhores vinhos, como é que nós não beberemos? Esse profeta está delirando, o que ele está dizendo? Ele está mostrando o que daqui a pouco vai acontecer. Fugir com um pé de cama, né, um pé de sofá, né, um pedacinho da cama e um pedacinho de sofá, vai ser uma grande coisa. A situação vai ficar lamentável. Então é exatamente reiterando aquilo que já foi dito antes. Tá? Então isso é muito importante. Porque, qual é a razão? Mas por que isso tudo vai acontecer? Por que eles vão sair dessa zona de conforto? Por conta de quê? Pois eu sei quantas são as suas transgressões. O problema está na aliança. Tá? E quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, olha aí, novamente, a questão da acusação de falta de justiça. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre. Aquela historinha, né, que o pastor Manuel sempre conta, né? Lembra da historinha que o pastor Manuel sempre conta para ilustrar isso? Você lembra? Não, da causa que um indivíduo levou contra um grande fazendeiro, e aí então
Ele tinha toda a razão quando moveu a causa contra o seu fazendeiro. Mas aí no tribunal estava o juiz, o pobre ali fazendo, empregado, fazendo a sua queixa, e lá do lado de fora, né, na vidraça, está lá o ricaço fazendeiro abanando assim um maço de dinheiro, né? Aí ele responde para o pobre: olha, pelo que o senhor está dizendo, o senhor está coberto de razão, mas pelo que eu estou vendo, o senhor perdeu a casa. Não é pelo que ele estava vendo lá, balançando o maço de dinheiro, pelo que eu estou vendo, né, você já perdeu a causa. Então, bateu o martelo e o pobre foi sentenciado à perda naquela questão. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. E aí, o que ele vai fazer, né? E num contexto desse, qual é a segurança do prudente? Que observa isso, que vê isso, o que ele vai fazer? Hein? O que ele vai fazer nesse contexto? Está vendo isso acontecer, está vendo o sistema corrompido, está vendo o pobre sendo injustiçado, sabe que o pobre está certo, sabe que o juiz está errado. E o que ele vai fazer, o prudente? Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Então, nessa situação, não adianta. Se ele fala alguma coisa, o que acontece? Manda eliminá-lo. Então, mas isso aí parece coisa dos nossos dias, não é? Não tem, assim, uma certa semelhança com os nossos tempos e os nossos dias? Então, aí temos a resposta à quarta pergunta. Esse segundo conselho que o profeta Amós deu, o que todos deveriam fazer para que o Senhor Deus tivesse misericórdia de alguns deles. Versículos 3 a 15, entra como é na nossa estrutura, ele entra como acusação de ausência de justiça, e aqui uma exortação, e por fim o lamento. Vamos lá, a sequência do texto. Os versículos 13 a 15. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, aí vem a exortação, buscai o imperativo, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então é a confissão positiva, Deus está conosco, mas as ações são ateias. Então as ações desmentem tudo que eles professam. Se buscarem o bem, tem uma alternativa, tem uma chance, tem uma chamada. Se buscarem o bem e não o mal, isso vai resultar em vida. Já viram essa chamada antes? Olha aí o quiasmo aí. Viram essa chamada antes? Buscai-me e vivei. Buscai o Senhor para que vivais. Agora aqui, buscai o bem e não o mal. Podia falar só buscai o bem, não precisa dizer e não o mal. Não é? Mas observem bem que a linguagem aqui quer enfatizar: busquem o bem, mas também se abstenham do mal. Se apartem do mal, para que vivais. E assim o Senhor, ele é chamado aqui, Yavé Tsevaot, o Deus dos exércitos, Deus das hostes celestiais. Então não são as hostes celestiais, tanto no aspecto visível como invisível, que devem ser adoradas, mas é o Deus que está sobre elas, que as comanda. Então a idolatria é uma inversão de tudo. Se adora a criatura, Paulo resume, a criatura em vez de se adorar o Criador. Então aqui está fazendo uma chamada. Por quê? Porque lá na frente vai ter uma outra colocação que vai enfatizar essa expressão, que o Deus é o Deus dos exércitos, das hostes celestiais, e não aquilo que eles estão fazendo no seu dia a dia. Aí, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Uma coisa e outra coisa. Aborrecei o mal
e amai o bem. Estão vendo aqui a questão da intensificação? Primeiro, buscai o bem e não o mal. Agora aqui, vejam o que se faz. Numa ordem invertida, o que ele diz? Uma estrutura de quiasma. Agora diz, aborrecei o mal e amai o bem. Tá? Então é algo que é uma expressão bem mais intensa e está de forma cruzada aqui. Ó. Buscai o mal, o bem, buscai o bem e não o mal. Aí depois, aborrecei o mal e amai o bem. Então, diz, e volta lá, estabelecei o juízo, que os tribunais tenham o quê? Juízo correto, de acordo com a lei de Deus. Talvez o Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Quando se fala aqui do resto de José, é uma forma poética de se referir a Israel, ao reino de Israel. Ok? Deu para pegar? Deu para entender, Débora? Alcançou? É os dizimados, né? O resto é os dizimados, são os 10%. Eles podem até deixar de existir, porque se Deus for com eles, em vez de Deus montar no cavalo dos sírios, ou no cavalo dos assírios, ou no cavalo dos babilônios, né? Porque quando Deus está irado com o povo, a gente viu que Deus diz, não, vocês podem levantar os exércitos de vocês, que eu vou estar junto com Nabucodonosor, e vou estar no exército dele, contra vocês. Aí não tem mais jeito, né? Se o indivíduo está lutando com o diabo, Deus tem um recurso. Na última instância tem um recurso. Agora, se Deus for contra ele, ele vai buscar quem? Vai sair por onde? Vai escapar? De que maneira? Não tem instância de apelação mais. Acabou. Esgotaram-se todos os recursos. É isso mesmo o termo lá, não? Jurídico? Os recursos todos estão esgotados. Então vamos à sequência. Sentença transitada em julgado. Transitada em julgado. Não tem mais apelação. Acabou. Então vem aqui na sequência os ais. O que Deus disse que haveria em todas as ruas, estradas e vinhas, o que seria dito aos lavradores e planteadores, e que grito se ouviria? Versículos 16 e 17 de Amós. Portanto, assim diz o Senhor, novamente o título, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. Inclusive, no contexto, né, da lamentação, tinham aqueles que eram os peritos em prantear, os planteadores, eram as carteiras. Né? Então, eram pessoas que eram treinadas para fazer esse pranto. Inclusive, tinha algumas na casa de Lázaro, né? Tinha algumas na casa de Lázaro. Acho que foi na casa de Lázaro. Onde houve... Não, foi daquela menina. Foi na casa da menina, né? Que estavam todos lá chorando. Jesus chegou e falou, não, a menina não está morta, ela dorme. Imediatamente secou aquele pranto todo, começaram a rir de Jesus. Aí, veja só, eles estavam chorando ali, sabe? Isso é um choro profissional. São as lágrimas de crocodilo, né? Tem uma expressão assim na língua portuguesa. Né? De repente parou e já começaram a criticar Jesus. Jesus chegou, vem você, os pais aqui, entram comigo, deixa essa turma aí. Vamos lá. E entraram no quarto e Jesus ressuscitou a menina e quando traz aqueles zombeteiros ficaram assim, pasmados. Menina, te digo, levanta-te. Né? Então, esse episódio. Então eles eram choradores profissionais. Né? Choradores profissionais. Não sei se eles andavam com um pouquinho de cebola, alguma coisa provocava aquele choro ali, não sei. Eles eram artistas, isso, né? E diz aqui o texto. Então, o que vai acontecer? E em todas as vinhas haverá pranto. Por quê? Porque passarei pelo meio de ti, diz
o Senhor. Esse passar aqui é o reflexo daquilo que foi dito anteriormente. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Então esse encontro aqui não é um encontro muito favorável, não é como aquele encontro abençoado do final de tarde que Deus fazia, né? Uma visita ao casal lá no Éden. Totalmente diferente. Aqui é Deus vindo em juízo. E por conta disso, todas as vinhas haverá pranto, e diz que porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Agora, logo na sequência dos versículos 18, na sequência vai ter um aspecto aqui de chamada, né, mostrando quais são e quais devem ser as expectativas em relação ao dia do Senhor. Que nem todos, principalmente esses que estão nessa condição, não podem invocar ou evocar o dia do Senhor. Por quê? Porque para eles ali, para o pecador, o dia do Senhor não será um dia festivo, não. Vejam só aqui a pergunta. Quais as comparações que o profeta Amós fez ao chamado dia do Senhor, demonstrando que o sofrimento desse dia seria inevitável? Quando Deus passasse, ele está falando, não almejem que esse dia venha, não, porque ele não vai ser um bom dia. Há diferença entre, lembra quando nós estudamos Apocalipse? Como é que os reis, os príncipes, os poderosos encararam o dia do Senhor? E viram aquele que está sentado no trono e o seu lado o cordeiro. Como é que foi? Eles, quem nos livrará, né, do dia do Senhor? Então, é chegado o grande dia da sua ira. E aí diz que os montes caem sobre nós, porque quem que vai resistir àquele que está no trono? É exatamente a expectativa. E outros do outro lado, Paulo diz que pode dizer o quê? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, né, porque é chegada, a vossa redenção está próxima. Então, a expectativa do justo e do ímpio são totalmente diferentes. E essa nação está aqui, embora sendo chamada à justiça, está na impiedade, e por isso o dia do Senhor, que nesse caso aqui é o dia em que Deus entrará em juízo com eles, não é um dia que deve ser almejado, não é um dia que deve ser desejado. Os versículos 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse diante do leão, aí corre, o leão está atrás, daqui a pouco ele dá de frente para um urso, e encontrasse com ele o urso. Aí agora vai ver, né? Qual dos dois vai fazer, né? Vai fazer da presa a sua sobremesa, a sua refeição. Ele sai correndo do leão, escapa, aí entra numa caverna, fecha a caverna, quem está lá dentro? É um urso. Aí já viu, né? Não tem jeito. Ou seja, está dizendo que esse dia é o dia inescapável. Não tem condição de eles escaparem. Ou como se entrando em uma casa, né? Ele entra numa casa, agora estou seguro. Quando vai acender a luz, uma casa escura daquela época, cheia de buraquinhos na parede, não era igual hoje, né? A sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. O que vale? Sai de uma situação de tanto perigo, agora chega dentro de casa, quando ele pensa que está tudo bem, vai acender a luz, né? Aí vai uma cobra que está lá perto da lâmpada, ele pica o sujeito. Aí vai falar igual aqueles que perceberam quando Paulo, né, foi picado pela víbora, né? A justiça não deixou escapar. É exatamente isso aqui. A justiça não o deixa escapar. E diz, não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Falando acerca do dia do Senhor. Então aqui a pergunta vai até o versículo de número 20, e essas comparações. Quais as comparações feitas pelo profeta Amós ao chamado dia do Senhor? Demonstrando que o sofrimento nesse dia seria inevitável.
é correr de um leão e Se abraça. se abraçar com um urso. Né? A outra figura que foi usada, Entrar em casa. entrar em casa, estou protegido, aí vem uma cobra e pica o sujeito. Então, exatamente são essas figuras que são mostradas aqui. E o dia do Senhor, então, na realidade, será um dia de trevas e não de luz. Não será completa a escuridade, sem nenhum de resplendor. Está mostrando aqui uma pergunta retórica, porque a própria, essas perguntas se respondem por si mesmas, né? Por ser um dia de juízo, né? Destruição, então as figuras que competem na qualificação desse dia, exatamente as figuras dia de trevas, dia de escuridade completa, é o dia do Senhor. Daí o versículo 21, que responde à última pergunta. Responde à última pergunta. Na declaração que Deus fez aos filhos de Israel, como ele se sentia diante dos seus sacrifícios, de suas assembleias e de seus louvores. Aí então, na mescla do culto de Deus com o culto dos ídolos, sincretismo, Deus estava satisfeito com tudo isso? Vamos ao texto. A partir do versículo 21. Vejam que a marcação, até nessa nossa versão, aqui tem mais uma marcação de parágrafo. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Pensou? As festas são aquela que Deus é convidado, mas ele aborrece e despreza essas festas. As assembleias solenes, as grandes reuniões do povo, Deus não tem nenhum prazer. Então tem alguma coisa errada nessas festas e tem alguma coisa errada, né, nessas assembleias solenes. Não são as assembleias solenes a causa do desprazer de Deus. É o modo como elas são realizadas, as coisas que acontecem nelas. É que são aqui o desprazer de Deus e leva Deus a desprezar. O que é desprezar aqui nesse sentido? Você vai fazer um convite, eu nem vou. Lembra que uma vez nós ouvimos algo assim? Que em certos lugares, em certos cultos, Deus nem aparece por lá? O pastor, sei que ele fez uma comparação, né? Fez uma ilustração, que alimenta igual o pessoal quando está lá, os famintos, que a ONU não pode pousar com o avião, aí chega assim, vai jogando, joga assim a comida assim, aí vai o avião, vai embora e joga a comida, os famintos vão lá e pegam, né? Porque nem tem como pousar o avião e alimentar, dar um alimento, formar, preparar uma mesa direitinho, joga lá e eles pegam aquilo lá e brigam entre si para ver quem pega o alimento, aquela situação. É mais ou menos assim, para não deixar morrer de fome, joga a moda ONU, né? Organização das Nações Unidas. Então é exatamente essa chamada. Mas por conta de quê? Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares. Então os ritos estão sendo praticados. Não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Por quê? Por quê? E outro aspecto que não está agradando a Deus aqui é o quê? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. O cântico está irritante, né? Mas tem possibilidade disso acontecer? Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É uma coisa que, em vez de estar alegrando a Deus, está irritando a Deus. Será que hoje em dia, no século XXI, depois de tanto tempo né, de cristianismo, será que ainda existe uma possibilidade disso acontecer? E tem lugar que diz que é templo de Deus, casa de Deus, e Deus nem entrar lá. Né? E tem lugar que se diz louvor, que tem louvor a Deus e cântico a Deus, e Deus, quando ouve assim, ele faz até, né? Se irrita com aquilo. Será que existe essa possibilidade? Hoje, será que existe?
Então, um profeta Amós, depois de morto, ainda fala, né? É bem atual o profeta Amós. Qual é o problema, gente? Corra, porém, o juízo como as águas. Cântico sem justiça? Cântico com opressão social? Cântico com a opressão do mais fraco? Cântico com o desrespeito ao direito do pobre, que já é pobre, e move uma ação e perde no tribunal? Deus, na hora da adoração, ele vai aceitar a adoração? De repente, os animais gordos são produtos dessa... Não é dessa apropriação indébita aí. É verdade, abuso do poder. Percebem? O que Deus quer? Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como ribeiro impetuoso. Essa aí é a chamada do texto. Aí vem outra pergunta, uma pergunta interessante. Oferecestes vós sacrifícios e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Isso é uma pergunta. Houve oferta de sacrifícios e oblações lá? Sim. Agora, aqui o versículo de número 26, esse é chamado um dos versículos mais complexos do livro do profeta Amós. Então eu fiz aqui até uma análise desse versículo. Versículo 26, eu acho que está aqui. Aqui, 25 e 26. Então, a estrutura do versículo é aquilo. A estrutura do versículo é uma estrutura que se abre a várias possibilidades sintáticas, como eu falei a princípio. Então, com base nessa abertura, nessa possibilidade, haver várias possibilidades de se interpretar os constituintes das cláusulas das orações, é que há variação de interpretação e de tradução. Como é que traduz a nossa versão corrigida? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Essa é a tradução revista e corrigida. Aí você abre a versão revista e atualizada, como você vê o texto traduzido, versículo 26. Sim, diz aqui. Então ele responde a pergunta, sim, levastes Sicute, vosso rei, e Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que vós fizestes para vós mesmos. Segunda tradução. O que uma tradução tem a ver com a outra? Onde está Moloque aqui? Por que esses dois termos estão aqui traduzidos como Sicute, vosso rei, e Quium, vossa imagem? Então aqui você já observa que tem uma grande diferença lá do texto da revista e corrigida. Então tem diferença de tradução, a única alternativa é ir ao texto original, não tem como sair. Mas tem uma terceira tradução. Nova versão internacional. Essa nós estamos fechando o nosso estudo. Nova versão internacional, você vai ler assim. Não. Aí ele coloca a resposta como não. E aí diz, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais, que fizeram para vocês mesmos. Então, o que tem de comum aqui com a versão revista e atualizada? O nome desses deuses, Sicute e Quium. Tá? Então, esses dois elementos são compatíveis. Agora, o modo como eles traduzem aqui, a estrela do vosso Deus, e aqui ele traduz como deuses astrais. São
textos em que você vai ver uma versão, com base numa versão você vai ensinar uma coisa, com base na outra versão você vai ensinar outra, e com base na outra você vai ensinar outra. Dependendo da Bíblia que você pegue, é uma mensagem diferente. O que se pode fazer na averiguação do sentido é exatamente ter competência linguística para ir ao texto original. Então, indo ao texto original, ao texto hebraico, que está aqui, nós temos a seguinte sequência: Hazebachim, que são sacrifícios. O minchá são as ofertas, então, os sacrifícios e ofertas. E aqui nós temos o verbo da tradução, tá? Então, o verbo higastem li. Higastem li é oferecestes a mim. Até aí, tudo bem. Onde? No deserto, Bamidbar. Aqui no caso aqui, como tem li, vai ficar Vamidbar. Tempo, Arbaim Shana, 40 anos. E no final, Beit Israel, casa de Israel. Aí o versículo de número 26, nós temos esse verbo que vem acompanhado com um vav conjuntivo. Esse vav conjuntivo, ele tem a função de fazer o vínculo entre a conjunção, vai fazer vínculo entre uma frase e outra. O nesatem, que esse verbo, como é que pode ser traduzido dessa forma verbal? Tem 3 possibilidades para ela, não vou enumerar para vocês. E dentro dessas 3 possibilidades, né, ele fica com o sentido de, o melhor sentido é enquanto oferecieis. Então, seria possível vocês me trazerem as ofertas durante 40 anos no deserto, enquanto ao mesmo tempo hoje, ou seja, fazer uma mescla dos cultos, enquanto hoje ofereceríeis, né? E aí vem aqui, Sikut, que o autor traduziu, de revista e corrigida, traduziu como Sukkot, como tenda, tá? E Malkehem, que é o rei vosso, de vocês, tá? Ele traduziu como Moloque, embora as palavras sejam semelhantes, de certa forma, entretanto elas não são idênticas. Então aqui, Sikut é um nome de uma divindade. Pesquisas que foram feitas, inclusive tem um livro do comentário Hermeneia, do Shalom M. Paul, demonstrou que Sikut e Kium eram divindades encontradas em Ugarit e na Mesopotâmia. E depois de todas as pesquisas, isso já clareia o sentido do texto. Então, Sikut aqui é o nome de uma dessas divindades, e até se descobriu que era uma nomenclatura de Saturno. Aí já faz vínculo às divindades astrais que eram adoradas nessa época. E Kium, da mesma forma, eram 2 divindades que foram encontradas em Ugarit e na Mesopotâmia. Então a versão já começa, por isso que aí as versões mais recentes, que tem todos esses estudos em mãos, tá? Elas já traduzem como Sikut, o vosso rei, e Kiom. Agora aqui tem outra possibilidade sintática, aqui tem outra possibilidade sintática em que esse termo pode ser ligado a esse aqui, que é Salmeichem, que é as vossas imagens, as imagens aqui, né, de alguma coisa, tá? Ou pode ser, como foi traduzido aqui, né, Kiom, vossas imagens. Mas Kiom, vossas imagens, fica
mais ou menos, como se fossem Sikut e Kiom, vossas imagens. O problema vai dar nesse termo central, que é Kohav, que é a estrela, que é usado aqui como um coletivo. Daí, como é que ficaria a tradução? Então vem Tsalmeihem, Kohav Eloheihem, que é imagens. Aí vem Kohav, de estrelas, de astro, palavra que significa astro. Kohav Eloheihem ficaria como deuses astrais, para dar muito mais sentido à retomada, tá, do termo aqui à frente, com a cláusula relativa, Asher Asitem Lachem, que vocês fizeram para vocês. Daí então a versão que é julgada melhor, que vai fazer o que? Mostrar que o que foi feito no deserto era incompatível de fato com o que estava acontecendo nos dias de Amós, tá? Em que essa adoração a Deus misturada com a adoração dos deuses astrais, que era comum nos dias do profeta Amós, contra as quais ele se insurge, elas estão a causa de toda a tragédia que vai acontecer no Reino do Norte. E isso é corroborado com o que acontece depois com Judá. O que vai acontecer em Judá? Para a gente ter uma ideia mais clara, o que acontece dentro do templo de Judá? Profanação, por quê? Porque os ídolos são introduzidos lá dentro, desenhados na parede, os homens adorando de costas para o sol. Lembra o que nós estudamos? Viste, filho do homem? Calma, não fica assustado não, que ainda tem coisas piores aí. As mulheres dentro da casa de Deus, chorando por Tamuz. Então, tudo isso aí era um ambiente de adoração, sincrético. Esse sincretismo que está sendo condenado. Amós fala para os nossos dias, fala, culto não pode ter mistura. Eu só falei isso para nós uma vez, que não me agrada da mistura. Não pode ter culto e o culto se transformar em palanque político. É inadmissível. Deus não aceita. Assim como não aceitava esses ídolos dentro da casa de Deus, não pode ter ídolo dentro da casa de Deus também hoje. Certas pessoas hoje, por exemplo, se tornaram os ídolos na casa de Deus. Tem cantores aí que o pregador vai para a lata do lixo e a estrela é aquele cantor. Fulano vai cantar lá no culto. Aí vai todo mundo lá, mas não vai para adorar a Deus. Vai para ver o cantor. Vocês já viram isso acontecer? E esses cantores que cobram uma grana boa para cantar nesses lugares aí, porque eles são as estrelas, alguns aí tem que fazer um schedule daqui, uma agenda que é uma fortuna. E eles no culto, naquele culto ali na realidade, eles se tornam o centro da adoração. E a importância do culto está na pessoa deles. É exatamente contra isso que Amós está se insurgindo. Contra esse sincretismo, contra essa mistura. Culto tem que ser algo devotado única e exclusivamente a Deus, sem esses outros apetrechos aí, esses aparatos que infelizmente estavam já nos centros de adoração do Reino do Norte, que aí misturavam tudo, e futuramente também no Reino do Sul, que introduziu dentro do santuário, do lugar santo, as imagens pagãs e até inovaram na questão da criatividade. Era tão grande que eles inovaram e os pagãos ficaram lá para trás, de tanta inovação que Israel e Judá depois eles criaram. Percebem bem? Então a imagem e a mensagem aqui é forte, e o texto nos dá essa ideia de que Sikut aqui e Kium são duas divindades, Kium, tá? E são imagens dos deuses astrais que eles fizeram para estar dentro do lugar de adoração. Tá? Então, por isso que você vai ver a diferença entre as três versões,
Tá? Você tem 3 versões, você vai ver essa diferença e aí tem que optar por aquela que é a tradução melhor. E não tem jeito de fazer isso, senão fazendo uma análise do texto original. Tá? Então isso aí é fundamental. Mas em todas as 3, a mensagem é clara, que Deus abomina o sincretismo e a adoração aos ídolos, principalmente no seu lugar de adoração. Tá? Então isso serve para nós como uma mensagem bem atual, né, Lívia? Quando a gente louva a Deus, nós estamos fazendo o quê? Louvando a Deus. Por isso, graças a Deus, nós não temos aqui. Vamos hoje o culto. Quem é o cantor? Quem é o cantor que veio? Nós trouxemos lá do Brasil um cantor, né, para poder cantar aqui no culto. Agora sim, esse culto vai ser bom. Graças a Deus que nós estamos libertos disso. Nós não temos isso. Por misericórdia, a gente canta a Deus, né? Louva a Deus, adora a Deus, por aquilo que Ele fez por nós, nos tornando membro do seu corpo. E isso aí já é o suficiente, é o melhor motivo para nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Não é isso aí, Renato? Então, o livro do profeta Amós nos fala até os dias de hoje. Que essa mensagem seja uma mensagem que todos possam ouvir. E aí, o fechamento aqui do texto é: portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Volta. Ele é o Deus dos exércitos. Yahvé Tsebaot é o Deus dos exércitos, dos astros, e não os astros é que são superiores a ele, mas ele é que criou, como está lá no versículo 8. Tá? Então, o texto fecha desse modo e fica uma clara mensagem para nós hoje, uma mensagem muito boa, que logo mais vocês vão desdobrar aí no nosso culto. Logo mais. Só que nós vamos fazer de modo inverso, né? Todas as coisas ruins que nós aprendemos que o povo fez, o que nós fazemos? Não é para serem imitadas. Ele manda fazer o quê? Aborrecer o mal, o que é errado, o que é incorreto, e amar o bem. Vamos fazer o que é bom e agradável num culto e fazer bem, para que o Senhor tenha, não náusea. Esse culto hoje me deu náusea. Traz aí, eu pedi até um analgésico, um remédio de enjoo. Tem culto aí que eu vou te dizer. Ainda bem que Deus não precisa de tomar um remédio de enjoo, né? Deve cheirar mal as suas narinas. Então, que o Senhor nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. E retorno a palavra ao nosso superintendente. Não é o intendente só, ele é o superintendente.